todos, graça e paz do nosso Senhor. Esse momento que a gente está tendo aqui, como o Odias já falou aí, ele é uma proposta da nossa UMP para estarmos juntos com nossas congregações, conversando um pouco sobre a palavra de Deus, que é o maior tesouro de nossas vidas, e também nos aproximando mais um pouco das congregações que, por conta da distância, da pandemia e de muitos outros fatores, estão distantes de nós, né? Então a nossa proposta aí é, através dessas plataformas, a gente se aproximar um pouquinho, pelo menos temporariamente, desse jeito, enquanto a gente está distante, mas em breve a gente vai estar juntinho, presencial, podendo compartilhar juntos da palavra do Senhor, de adoração, de comunhão, e isso para a edificação do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Então, esse momento aqui é um momento, uma espécie de devocional, como vocês vêm fazendo, que a gente vai orar e vamos estudar a palavra de Deus, continuando aí a série dos Sermões da Pandemia, que é um livro de Iago Martins, onde ele trata aí, já foi apresentado, sobre algumas questões bíblicas que nos trazem esperança, conforto e nos trazem paz em dias tão estranhos e adversos que nós vivemos como nunca antes na nossa vida. Eu acredito que nós nunca passamos por situações assim tão longas, né? Já estamos aí há mais... Acredito que hoje, dia 17 de abril, faz 1 ano e 1 mês que tudo parou, né? Que o isolamento social oficialmente começou. Então, a gente está aí há 13 meses exatos de isolamento social, com as devidas proporções voltando ao normal, e nosso coração muitas vezes fica angustiado, né? Mas nós devemos confiar no Senhor, que Ele é o nosso sustentador nesses dias. Se nós não confiamos nele, nossa esperança nas coisas aqui da terra é vã. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor. Peço que vocês estejam aí curvando as cabeças e orando a Deus. Peço a Kaline para fazer essa oração, por favor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Estamos reunidos aqui para falar sobre Ti, para aprender um pouco mais sobre Ti, ó Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nós pecamos de tantas formas, palavras, pensamentos ou ações. Que o Senhor possa nos limpar, Pai, e nos ajudar nessa caminhada. Senhor nosso Deus, usa Lucas para trazer a palavra, que ela possa entrar no nosso íntimo, modificar o nosso coração, segundo a tua vontade, tudo isso pelo nome, Senhor. Fica conosco, é isso que nós choramos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Bom, meus irmãos, então, a gente vai abrir a palavra de Deus aí no livro de Romanos, capítulo 8. A gente vai estar lendo alguns versículos desse capítulo, falando um pouco sobre sofrimento e glória. Sofrimento que nós vivemos, mas onde nossos olhos devem estar nesses dias que são tão sofridos para a nossa alma, né? Paulo vai nos dar algumas orientações aí. E de antemão, eu quero deixar claro que esse momento, apesar de ser um estudo bíblico, a proposta também é que seja de conversa. Então, Yasmin, Jonatas, Kaline, Odias, Júnior, Jéssica, que estão acompanhando aí, se quiserem comentar alguma coisa, não tem dificuldade. Pode levantar a mãozinha, acho que tem esse recurso aí no Meet de vocês. Se não tiver, vocês colocam no chat, ou pode abrir o microfone, interromper. A gente vai conversar sobre a palavra de Deus. Então, surge aquela observação que a gente quer fazer durante alguma exposição, podem ficar à vontade, certo? Aqui não é só o Lucas falando, vocês também podem fazer contribuição. Fiquem extremamente à vontade, a gente está aqui em família. Nós somos irmãos, estamos aqui, não precisa de timidez, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma colocação, alguma observação, pode ficar à vontade, tá certo? Esse momento aqui é para a gente também aprender um pouco juntos sobre a palavra de Deus. Então, Romanos 8, versículos 16 a 39, Paulo vai falar sobre o sofrimento que nós vivemos e aquilo que está reservado para a gente na glória eterna. Certo? É o capítulo 3 aí dos Sermões da Pandemia. E aí a pergunta que eu faço de início para vocês é se vocês já passaram por alguma situação, seja com você ou com outra pessoa, onde você consolou alguém que estava passando por um período de luto.
né, nessa pandemia aí, graças a Deus, na nossa igreja, a gente não teve nenhuma perda por conta do Covid. Pelo menos aqui em Souza, a gente não está sabendo de ninguém ainda que faleceu, nem próximo. Quer dizer, próximo teve parentes, né? Mas membro da igreja não teve. Mas acredito que o luto está cada vez mais comum por conta dessa situação que nós vivemos. E aí, a gente já passou por algum momento em que nós consolamos pessoas que perderam entes queridos? Vocês lembram, recordam de alguma experiência assim? Eu acho que a gente conhece muitas pessoas que até hoje, anos e anos depois, décadas depois de perder um ente, ainda se lamentam, murmuram. Alguns que não conhecem o Senhor blasfemam contra o Senhor, duvidam de que Deus existe. Então é uma dor que a gente não consegue imaginar. Eu nunca perdi assim um ente querido a ponto de me lamentar e lamentar e lamentar. Mas com certeza muitas pessoas já perderam entes e se lamentaram por isso. E aí conta-se uma história de uma senhora costureira que ela perdeu um ente querido, ela era cristã, era de uma igreja, e o pastor foi conversar com ela. E ela estava ali fazendo seu serviço de costura enquanto lamentava a perda, e ela dizia que não entendia aquilo, e que duvidava de que Deus existia, de que Deus era bom, e que ela começou a ter crises de fé, porque aquele momento que ela vivia era difícil. E ela gemia constantemente com o pastor, e o pastor lá conversando com ela, e ela desabafando, e ela só conseguia se lamentar pelo fato que ocorreu. E aí, meus irmãos, nesses dias difíceis que nós vivemos, dias sofridos, dias de sofrimento, a dor, ela é uma realidade, mas não é apenas por conta do coronavírus. A gente não pode se enganar pensando que os dias difíceis, eles só vêm por conta do coronavírus. Eu sempre digo, quando a gente está falando com os jovens, que sofrimento ele vem muito antes de pandemia. Nós sabemos o que é sofrer desde que nós nascemos. Nós já nascemos chorando, sabendo o que é dor, sabendo que esse mundo jaz no maligno. Então, nós sofremos bem antes. Só que a pergunta não é se sofremos. Muitas vezes a pergunta é por que sofremos? Por que nós sentimos dor? Por que as coisas nesse mundo são tão dolorosas? Por que tem tragédia, catástrofe, caos, destruição nesse mundo? Por que tanta coisa má, se o Deus que governa esse mundo é um Deus bom? Então, quando a gente passa por dias difíceis, a gente se pergunta, Senhor, por que eu? Por que Jonatas? Sou teu filho, Senhor, eu estou na tua casa, eu sirvo ao Senhor todos os dias, por que eu estou sofrendo? Será que eu mereço isso? E algumas pessoas entram em colapso porque elas não sabem responder essa pergunta. Elas não conseguem responder a causa, a razão do sofrimento. Hernandes Dias Lopes, quando ele vai comentar esse texto de Paulo aos Romanos, ele diz que esse ponto de Paulo é o cume, é o ápice da argumentação de Paulo, quando ele fala sobre a segurança da nossa salvação. Então, ele vai dar uma espécie de balança, de contraste entre aquilo que nós sofremos hoje e aquilo que está reservado para a gente no porvir, na eternidade. Ele faz um contraste entre o tempo presente e a glória do futuro. Então, ele diz que aqui, enquanto nesse mundo tem dor e lágrima, morte, fraqueza, destruição, nós não caminhamos para dor, nós caminhamos para gloriosa ressurreição. Não caminhamos para um destino desconhecido, mas para a bem-aventurança eterna. Então, Hernandes diz que o sofrimento do presente não pode ser em nenhum momento comparado com aquilo que está reservado para nós no porvir. Então, perceba, uma coisa é você ouvir alguém que perdeu um filho. Ou uma coisa é você ouvir que soube que perdeu um filho. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que vocês me entendam. Uma coisa é você ouvir sobre a perda de um filho por alguém que nunca teve filho. Agora chegou a minha argumentação. Outra coisa é você ouvir de um pai que ele perdeu um filho. Uma coisa é Odias falar sobre alguém que ele conhece que esse alguém perdeu um filho. Ele se compadece, ele chora, ele se entristece. Se for próximo, ele fica de luto. Outra coisa é o filho ser de Odias.
a dor é diferente. Você para ouvir o que aquela pessoa tem para dizer. Por que, Lucas, tu está falando isso? Porque Paulo, ele não é qualquer pessoa. Quando Paulo fala sobre sofrimento, nós devemos parar e se sentar e saber o que é que esse apóstolo tem a nos dizer sobre dias difíceis. Porque se tem alguém que sabe o que é sofrer, esse alguém é Paulo. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é perseguição, tortura, prisão, e ele sabe o que é estar preso, distante de quem ele ama, por amor ao evangelho. Então Paulo, ele não era apenas porta-voz da dor, porque parece que o ministério de Paulo é só dor, é só sofrimento. Paulo era porta-voz de Deus. Então quando Paulo fala sobre sofrimento, entenda, é Deus falando sobre como nós devemos nos comportar no sofrimento. Onde nossos olhos devem estar quando nós sofremos. Então a palavra de Paulo é palavra de Deus para o nosso coração. Então, quando a gente abre lá em Romanos 8, eu espero que vocês fiquem com a palavra de Deus aberta. Romanos 8, 16 a 19, a gente vai meditar apenas nesses 3 versículos primeiros. Depois a gente segue, dependendo do tempo aqui, a gente vai seguir. Mas primeiro vamos meditar nesses 3 primeiros versículos do texto de Romanos 8. Então, o que é que a palavra de Deus nos diz? Diz o seguinte, e eu vou pedir para Jonatas fazer essa leitura. Romanos 8, 16 a 19. Só um momento, eu vou pegar aqui minha Bíblia, viu? Tranquilo. Yasmin, você pode fazer a leitura enquanto Jonatas pega, Jonatas lê o próximo capítulo, o próximo texto. Vou abrir minha Bíblia, só um instante. Ok. Acho que enquanto os meninos vão pegar a Bíblia, eu vou fazer a leitura para a gente ganhar tempo, tá certo? Aí, quando for os próximos textos, eu peço para vocês dois lerem, Jonatas e Yasmin, nessa ordem. O texto diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então perceba que Paulo, quando vai falar sobre sofrimento, olha o fundamento da nossa visão sobre sofrimento, que nós somos filhos de Deus. E não é a minha suposição, a minha teologia ou a minha denominação que me garante ser filho de Deus. Quem é que garante que eu sou filho de Deus? O Espírito Santo testificando no meu coração. E Paulo diz que eu não sou apenas filho de Deus, mas a partir do momento que eu sou filho, eu sou herdeiro e co-herdeiro daquilo que Cristo recebe. Se Cristo herda todas as coisas, então eu também vou herdar todas as coisas, porque eu estou nessa coerência, eu estou aí enxertado em Cristo. Então, se eu sou filho de Deus, agora eu sou uma espécie de irmão de Cristo, e com ele eu sofro, mas também com ele eu vou ser glorificado. E ele vai dizer que eu tenho por certo que todos os sofrimentos do tempo presente não se compara àquilo que há de ser revelado em nós. Então, Paulo ele vai começar tratando sobre a nossa situação atual. Porque antes nós não éramos filhos. Quando Paulo vai falar à igreja de Éfeso, ele diz que nós éramos filhos da ira, éramos filhos do diabo, mas Deus nos fez filhos. Por quê? Nós pecamos contra o Senhor, nós caímos diante de Deus, nós transgredimos a lei do Senhor, e por conta disso nós estamos sujeitos à morte. E por conta da nossa queda, por conta do pecado que Adão cometeu e de rebote nós todos cometemos, porque está agora na nossa natureza, não foi apenas o homem que sofreu as penalidades. A criação do Senhor, a natureza, ela sofre as penalidades da nossa queda.
De forma que a gente precisa entender que se nós vivemos num mundo que tem coronavírus, a culpa é nossa. A culpa não está lá somente em Wuhan, na China, que o vírus começou a se manifestar ali. A culpa é do homem, que deveria estar em total comunhão com Deus e não deveria ter caído. Então, por conta disso, por conta dessa queda, toda a criação, ela geme, ela está descontrolada, ela está imperfeita, ela está desordenada. Porque a doença do pecado no coração do homem também atingiu a criação, de forma que essa criação aguarda a redenção, a restauração, como nós também aguardamos. Nós aguardamos que Cristo um dia retorne definitivamente, restaure o nosso corpo e nós vivamos para Ele em plena liberdade e comunhão. Da mesma forma, a natureza aguarda essa restauração. Só que a natureza aí, ela não é culpada, ela é vítima. Ela foi atingida por conta da nossa queda. Então, as tragédias que acontecem no mundo, caos, destruição, terremoto, tudo isso é por conta do homem que é pecador e atingiu a natureza por conta da sua desobediência. Então a natureza, ela está numa espécie de confusão, de desordem, e ela é vítima da nossa ganância, da nossa soberba, da nossa cobiça, da nossa inveja, e assim ela espera restauração. E olha o termo que Paulo usa. Ele diz que ela aguarda com ardente expectativa. E aqui o termo que Paulo usa de ardente expectativa é como Odias e Jonatas. Quando é criança, a mãe diz: olha, eu estou trazendo um presente para você. Estou indo no centro e vou trazer um presente para você. Como é que a gente fica em casa? Uniado. É como se fosse uma criança assim, brechando no portão, que horas é que a mãe chega? Porque eu quero saber que presente é esse. E eu não consigo esperar muito tempo, porque eu estou ansioso. Essa ardente expectativa é a ardente expectativa da natureza também. Ela está como uma criança brechando no portão, esperando essa restauração, esperando que o mundo volte à ordem natural das coisas. Mas veja que essa natureza, ela geme, não com gemidos de tristeza, mas ela geme na certeza de que haverá redenção. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Assim como nós temos a certeza de que Deus nos salvou e Ele vai nos restaurar, e isso não é uma possibilidade, a natureza ela também geme. Ela sente dores, mas essas dores um dia lhes dará alegria. E aqui a figura de linguagem é como se uma mulher estivesse em trabalho de parto. Ela geme com dores de parto, né? A palavra de Deus diz isso. Como aquela mulher que dói no momento do processo de concepção da criança, há dor, há contração, há gemidos, mas no final das contas ela segura seu filho no braço e ela está alegre porque ela tem ali seu filho com ela. Da mesma forma é a criação, ela geme, ela sente dores, mas daqui a pouco haverá alegria. Daqui a pouco não vai mais haver pandemia, corona, ebola, H1N1, influenza, tanto o que for. Ninguém vai mais morrer porque não vai mais haver corrupção na natureza. E isso acontecerá na restauração das coisas. Então, quando nós olhamos para o sofrimento, nós não podemos focar na dor, mas na consequência disso, no que essa dor vai gerar. Então, se nós sofremos agora, Paulo diz que um dia seremos glorificados. É como se ele desse um remédio para a nossa ansiedade. Ele dissesse, olha, vocês vão chorar agora, vocês vão gemer, mas a restauração virá com certeza. Então, Paulo vai falar aí sobre a nossa atual condição de pecadores, mas que haverá restauração. Iago Martins vai dizer o seguinte aí no livro Sermões da Pandemia. O plano inicial que se manifestou era que não houvesse morte, corona, ebola ou qualquer outra coisa. Com a queda, toda a criação aguarda a manifestação dos salvos. E aí ele diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz, quando o último salvo se manifestar, a terra que nos causa sofrimento será liberta. Quando o último salvo for encontrado, for redimido, não haverá mais dor, porque Cristo voltará e nos restaurará e conosco restaurará
também a natureza. E aí, tchau corona, tchau doença, tchau desgraças, tchau desordem, tchau caos. Porque agora nós viveremos em plena liberdade. E aí Paulo vai passar do gemido da criação para outro gemido, que é o gemido da igreja. Ele diz que não é somente as coisas criadas que gemem, a natureza que geme. Nós, porque somos filhos de Deus, e Deus testifica no nosso coração que somos filhos, e somos co-herdeiros com Cristo, por conta disso, nós também gememos e sofremos. Versículos 23 a 25. Agora, Jonatas. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 23 a 25. Sim, certo. Desculpa. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então Paulo vai dizer que não é só a criação que geme, mas nós também gememos, porque nós temos as primícias do Espírito. Então no nosso íntimo nós sentimos dores, porque há uma expectativa em nós, assim como há expectativa na natureza, de que o nosso corpo será redimido. Né? Então Paulo vai falar que o Espírito Santo, aquele que testifica em nosso íntimo que nós somos filhos de Deus, ele também é o nosso penhor, ele é a nossa garantia de que Cristo virá e essa restauração é certa. 2 Coríntios 1, 21, 22 diz: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia, meus irmãos. Garantia de que haverá restauração, garantia de que nós devemos ter esperança e não nos deixarmos desanimar com as dores desse mundo, porque é Deus que nos dá a garantia. Nos dá a garantia de que somos filhos, nos dá a garantia de que Ele voltará. Então, a igreja está certa e deve estar certa de que Cristo nos restaurará. Então, todo dia de sofrimento, todo dia de dor, a gente deve não olhar para essa circunstância, mas olhar lá para frente, para a esperança da glória. É lá que nós devemos contemplar, não aqui. Isso aqui é coisa que vai passar. Deus não nos garantiu isso aqui. Deus nos garantiu a esperança da glória. É o que Paulo vai dizer aí dos versículos 23 a 25. E aí, Paulo, quando Iago Martins vai falar sobre essa parte, ele diz que Paulo não trata apenas do sofrimento por causa do evangelho. Veja que Paulo diz no texto aí que é todo o sofrimento, é o sofrimento da era presente. Então, nós devemos suportar não somente o sofrimento por causa de perseguições religiosas, por exemplo. E geralmente, quando a Bíblia fala sobre nós padecermos sofrimento, é um sofrimento ligado à perseguição do evangelho. Mas Paulo vai ser muito mais abrangente em Romanos, ele diz que nós precisamos suportar todo o sofrimento. Podemos aguentar o que estamos passando, porque todo o sofrimento nos prepara para uma glória muito maior do que qualquer perda. Perda por conta de vírus, perda por conta de pobreza, perda por conta de morte, perda por conta de separação, qualquer que seja a perda que nós vivemos. Paulo diz que todo sofrimento ele molda o nosso coração para algo que vem depois e que é muito maior, que é a glória eterna. Então, nossos olhos não podem estar nas coisas desse mundo, não devem estar nas coisas desse mundo. A gente precisa ter os nossos olhos fixos no Senhor, aquele que nos garante sermos filhos e receber a glória eterna. E aí, diz que o gemido do crente não é um gemido de morte. Muitas vezes a gente vê que o crente no Senhor, ele geme, mas não é um gemido só de lamento. Às vezes parece que as coisas não vão ter jeito. E Paulo diz que nós devemos gemer, e nós gememos não porque nós estamos tristes por conta da situação,
mas porque nós sabemos que, assim como a natureza geme, ela aguarda com alegria a restauração, aguarda com alegria a vida eterna. Ela sente dor. E nós também sentimos dor. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar avesso à dor. Não é possível vivermos avesso à dor. Mas, na dor, nós devemos olhar para frente. Olhar para aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Então, se nós esperamos em Deus, nossa alma não deve se abater, temer a morte, temer a corrupção desse corpo, mas entender que Deus nos deu vida. Que um dia o pecado que nos assedia, que corrompe nossa natureza, que corrompe a criação, que é culpa nossa, um dia ele vai ser extinto da face da terra, porque Deus nos restaurará. E aí a gente tem que ter essa certeza para conseguirmos passar por cima da dor e suportarmos a dor. E Paulo vai dizer aí que na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, nós aguardamos com paciência. É fruto do Espírito. É termos paciência e olhar para frente e fazer como o salmista. Minha alma, por que estás abatida? Espere em Deus, tenha paciência, tenha calma. Eu ainda louvarei ao Senhor. Há esperança para aqueles que esperam em Deus. A alma se abate, o corpo dói, a gente fica ansioso, fica aflito, fica atribulado, mas por que nós estamos abatidos se Deus nos garantiu vida eterna? E aí, o terceiro gemido está lá nos versículos 26 a 27. E eu peço para Yasmin fazer essa leitura. Romanos 8, 26 a 27. E no lugar em que se eles disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do nosso Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. Esse é Cabalmente e Romanos em 8, breve. 26 e 27? Romanos 8, 26 a 27. É esse texto? Acho que Yasmin se confundiu. É outro texto aqui. Romanos 8, 26 a 27. Eu Pode vou ler. ler novamente, eu estava lendo o 9, perdão. Tranquilo. Pronto. Acontece. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você percebe que a criação geme, os criados de Deus, os filhos de Deus gemem, e o Espírito de Deus também geme. Então, a criação geme, os filhos de Deus gemem, e Deus geme. Percebe como a dor, ela tem uma extensão que não é só nossa, a gente pensa que só nós sentimos dor, mas a criação sente dor, e ela geme. Os filhos de Deus sofrem e gemem, e Deus também assiste em nossas fraquezas com gemidos inexprimíveis. Interessante que o Espírito que nos assiste é o Espírito de Deus, do Deus que não somente nos acompanha. Aqui, o verbo assistir, no original, ele não é apenas aquela pessoa que está de frente à televisão enxergando o que passa e deixando que as coisas passem. Mas o sentido é de Deus levar o nosso fardo. É assistir no sentido de nos suportar. E aqui a gente vê o amor de Deus por nós. Homens pecadores que são transgressores da lei de Deus, que Deus poderia muito bem descartar e desprezar, porque Deus não tolera o pecado.
mas por conta do seu amor e da sua misericórdia, o que é que Deus faz? Ele nos assiste em nossas fraquezas. Somos fracos, mas nós temos o Senhor nos assistindo. A filosofia humana, a filosofia de autoajuda, diz que o homem é forte, o homem consegue encontrar força em seu próprio coração. Mas Paulo diz que nós sequer sabemos fazer o bem que nós queremos, porque nossa natureza ela é contra o bem, contra o Senhor. Não é que nós não sabemos apenas encontrar Deus e nós não conseguimos. Nós não sabemos sequer conversar com Deus. Olha o que é que Paulo diz em Romanos. Nós não sabemos orar como convém. E orar é comunhão com o Senhor, é relacionamento com o Senhor. A gente precisa do Espírito para poder conversar com Deus, porque nós não sabemos. Homens tão inteligentes, homens tão sapientes, que sabem tanta coisa, mas na hora de conversar com o Pai, não sabem. Não sabem conversar da forma correta. Então, nós não temos comunhão com Deus devidamente. Por isso, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E Hernandes Dias, ele vai dizer que não basta que nós oremos. A gente tem que saber orar como convém. E para orar como convém, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é aquele gemido que não tem como você expressar com palavras. Você só sabe gemer. Você não tem como traduzir aquilo em linguagem. É dor. É dor. E o Espírito faz isso por nós diante de Deus, porque Paulo vai dizer que ele sonda os nossos corações e sabe qual é a vontade do Senhor. E ele faz uma espécie aí de tradução pela dor da nossa oração com Deus. Então, Lucas, sim. para interromper aqui, né? Realmente é um versículo chave aqui que Paulo traz, e acredito que você leu Destinados para a Glória, né, do Hernandes. Não, lido não. Não, pois é tudo que ele fala. Acredito que ele aproveita o que ele fala no livro, né, que ele fala em outros lugares. Mas aí, nesse versículo, eu sempre entendi errado assim, por mais que não seja tão fácil de confundir, porque eu via isso como se estivesse dizendo que a gente, quando está gemendo, quando a gente não tem palavras para orar, o Espírito Santo leva as nossas orações, né? O Pai é mais ou menos isso, mas aí, quando ele está tratando desse versículo, ele fala aqui da intensidade da intercessão do Espírito. Você imagina que o Espírito Santo, ele é Deus, e ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, e mesmo assim ele não encontra palavras para interceder, para orar por nós, tão intensa é a oração que ele faz por nós. Então, assim como Cristo intercede por nós diante de Deus, o Espírito Santo intercede por nós de dentro de nós, sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas dificuldades. Exatamente. E isso é interessante porque é intenso a intercessão do Espírito Santo, é intensa. É uma coisa que Paulo vai falar, é sobremaneira. A gente não consegue quantificar. E até Hernandes, quando vai comentar esse texto, ele compara com João 3,16, quando Cristo diz que amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que ninguém consegue explicar. Cristo ama o mundo de tal maneira, o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. É o mesmo termo, é a mesma quantidade, não dá para a gente colocar dentro de um limite. Só que aí, a intercessão do Espírito é um pouco diferente da intercessão de Cristo, mas tem muitas coisas que são parecidas, porque quando a gente fala do Espírito Santo, ó, Dias, ele usou o termo correto, ele está em nós, dentro de nós, ele conhece nossas fraquezas, conhece nossas limitações, os nossos pensamentos, ele sonda o nosso coração. Cristo, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. É como se Cristo estivesse fora de nós e o Espírito Santo estivesse dentro de nós. Então são lugares diferentes. Enquanto um está nos céus, outro está aqui na terra conosco. E essa é uma das diferenças. Mas tem muita coisa parecida na intercessão de Cristo e na intercessão do Espírito, que são Deus, que é a manifestação de Deus nas duas pessoas da Trindade, no Filho e no Espírito Santo. E aqui ele vai dar 3 pontos de que essa intercessão se parece. É intensa,
e aqui ele vai usar esse termo de tal maneira, ele vai falar sobre João 3,16, de que Cristo nos ama de tal maneira e o Espírito intercede por nós de tal maneira. Então, isso são formas inexplicáveis de ação de Deus em prol de um homem que é indigno. Mas Paulo também vai dizer que o gemido do Espírito, ele revela uma intercessão dolorosa. Ele geme com gemidos inexprimíveis, assim como Cristo na cruz, dolorosamente ele recebe os cravos, intercede por nós, e chega ali no Getsemane a suar sangue, ao estar disposto a beber do cálice da ira de Deus. A intercessão do Espírito e do Filho são dolorosas e inexprimíveis, mas também é a única intercessão eficaz. É a intercessão do Espírito ao Pai por nós e a intercessão do Filho ao Pai por nós. Porque não é todos os que estão inclusos na intercessão do Espírito e do Filho. Somente os que foram feitos filhos de Deus. É privilégio, Jonatas, Yasmin, Odias, Kaline, estarmos inclusos na intercessão do Filho e do Espírito, porque ele nos resgatou com seu sangue. O Filho de Deus nos resgatou ali na cruz do Calvário com seu sangue. E isso nos faz alvos da intercessão do Espírito e alvos da intercessão do Filho, para o nosso bem. E aí Yasmin leu o finalzinho do versículo 28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, segundo o propósito, segundo o chamado, deixa eu terminar só o versículo aqui. Segundo, que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, não são todos que são alvos do bem e da intercessão. São aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Então, onde os nossos olhos devem estar em dias de sofrimento? Devem estar na glória que foi reservada por nós, para nós, através do sacrifício daquele que intercede por nós, sabendo que as coisas cooperam para o nosso bem, seja a alegria, seja o sofrimento, seja a angústia, a tribulação, seja a bonança. Tudo coopera para o nosso bem, porque nós não estamos no controle de todas as coisas. É Deus quem nos governa. E nós não compreendemos porque Deus colocou o mundo em pandemia por mais de um ano. Nós não compreendemos porque muitas pessoas morreram. Não conseguimos compreender a dor de todas as coisas que acontecem. Mas o que nós precisamos ancorar a nossa esperança é que Deus governa para o nosso bem. É que Deus governa para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí, dos versículos 28 até o 31, ele vai falar sobre o processo de salvação, que a gente não vai entrar aqui nos pormenores da teologia da salvação. A gente vai pular lá para o versículo 32, onde Paulo vai nos dar uma certeza inabalável para nossos olhos diante do sofrimento. Que certeza é essa? Versículos 32 a 34 diz: se Deus não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se Deus nos deu Cristo, que é seu Filho, o Filho unigênito do Pai, por homens que eram estranhos, pecadores, transgressores, e Deus nos deu o seu melhor. Imagina agora que nós somos da mesma família de Deus. Será que o pai não vai dar o melhor para os seus filhos? Será que o pai vai descuidar dos seus filhos? Se ele já nos deu o seu melhor, o que mais ele pode nos negar? Qual cuidado, segurança Deus pode nos deixar faltar? Se ele nos deu Cristo, que é o nosso sumo pastor. Então, será que ele não vai nos dar graciosamente todas as coisas? E aí Paulo vai entrar noutra questão, dizendo que quem é que vai intentar condenação contra os eleitos de Deus? Porque quem justifica não é o tribunal humano. Ainda que haja autoridades instituídas por Deus, STF, ministros, leis, constituições, só quem justifica o homem é Deus.
Então ninguém pode intentar acusações contra nós. Nós sofremos, muitos apontam o dedo, querem dizer a causa, mas quem nos justifica e quem dá o veredito é Deus. E aqui Paulo está falando sobre o processo da condenação do homem. Ninguém vai nos condenar se é Deus que nos justifica. Então, meus irmãos, se nós sofremos e sofremos, se nós temos dores e temos, nossos olhos não podem estar nessas circunstâncias. Nós precisamos lembrar daquilo que nos foi dado em Cristo Jesus, que é muito mais sublime do que todas as coisas desse mundo. Nossos olhos não podem duvidar da ação do Senhor. E aí, dos versículos 35 a 39, Paulo vai falar sobre a nossa ligação inseparável do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Condenação? Tristeza? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Ele diz, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, como ovelhas entregues para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte e vida, anjos, principados, presente e futuro, poderes, alturas, profundidade, ou qualquer outra criatura podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Sofrimento, dor, corona, essas coisas vão passar. Nossos olhos estão na glória eterna reservada em Cristo e nada pode nos separar e ninguém vai nos condenar, porque quem nos justificou e quem nos garantiu a salvação foi Deus, o nosso Pai. Então, Paulo vai nos dar essas garantias em dias tão difíceis em que nós vivemos. Mas o problema é que nós não sabemos aproveitar. Nós não sabemos como aproveitar essas coisas. E eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, que eu fui com minha família para uma lanchonete aqui em Sousa, e a gente fez lá um lanche, terminamos o lanche, e a gente, geralmente, a criança sempre quer repetir, né? Sempre quer pedir mais alguma coisa, sempre quer tomar mais um refrigerante ou comer mais um pastel. E o pai sempre me dizia, não, Lucas, o dinheiro que eu tenho é só isso aqui, a gente só vai comer isso aqui. Tudo bem. E aí, quando a gente terminou o lanche que foi pagar, o proprietário disse, a conta já está paga. E quem foi que pagou? A pessoa não disse. Aí ficou, rapaz, por que a gente não pediu aquele pastel? Se estava pago, a gente não aproveitou. A nossa vida parece uma criança que já tem garantias, mas que não sabe aproveitar as garantias que tem. Nós temos a vida eterna, mas nós agimos como se nós só tivéssemos essa vida. E um dia, quando nós estivermos lá, se Deus quiser, nós estaremos, nós vamos olhar para cá e dizer, por que eu vivi lá como se aqui não existisse? Por que eu fiquei dando tanta vazão ao sofrimento, quando, na verdade, isso é muito melhor? E muitas vezes nós nos prendemos e fazemos restrições que são desnecessárias, sabendo que tudo já foi quitado por Deus. Nossas dívidas já foram pagas por Deus. Cristo é quem nos justifica, Cristo é quem nos salva. E muitas vezes nós não sabemos aproveitar as coisas como Deus requer que nós aproveitemos. A gente só sabe se afogar na dor, se afogar no sofrimento e não olhar para a vida futura. A verdade de Paulo em Romanos 8 é que Deus nos fez filhos, é Ele quem nos garante sermos filhos em Cristo Jesus e basta. E é magnífico saber que somos feitos filhos porque nós não merecíamos ser feitos filhos. Essa verdade devia ser suficiente. Saber que Deus nos faz filhos quando não merecemos. Então, meus irmãos, Deus está no controle de nossas vidas. É Ele quem testifica no nosso coração que somos filhos. É Ele que geme diante do Pai por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos dá o próprio Filho, e Ele não poupou o seu Filho. É Ele quem nos ama. É Ele quem nos garante a vida eterna. E o que é que nós fazemos diante disso? Nós descansamos.
nós não questionamos, nós não duvidamos, nós não buscamos ser incrédulos diante do Senhor e blasfemar contra o Senhor, porque muitas vezes ele age de forma como nós não podemos explicar, mas ele faz tudo para o nosso bem. O finalzinho da história da mulher que estava costurando e foi desabafar com o pastor, que eu comecei lá no início da nossa conversa, eu vou terminar à noite, no culto jovem, e aqui já fica o convite para vocês participarem do culto jovem, apesar de estarem distantes, vai ser transmitido online, lá eu vou terminar a história. E saber como é que ela termina e qual é o sentido dela dentro do nosso estudo aqui de Romanos 8. Hoje eu vou continuar falando sobre Romanos 8, vou falar sobre o mesmo estudo que a gente fez aqui, com o adendo que eu vou terminar a história que eu comecei para vocês. Então Deus está no controle de nossas vidas. Deus, ele sabe o que faz, apesar de nós não compreendermos. Louvado seja o nosso Deus, que intercede por nós, que nos governa e que nos redime em Cristo Jesus, e que está conosco, cuidando de nós em dias tão atribulados que nós passamos, mas fazendo com que os nossos olhos e o nosso coração não olhem para as coisas desse mundo, que vão passar, mas que nós olhemos para a vida eterna, que nos está separada na glória. E Cristo nos garantiu isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Dias, pode fazer uma oração para a gente encerrar? Claro, Lucas, amém. Muito bom esse tema, porque no reunião passada a gente tratou de como a gente não pode atribuir o sofrimento de alguém a um pecado em particular, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer que todo sofrimento ele vem do pecado. Então, oremos. Obrigado, Lucas, pela participação, pela palavra. Deus continue abençoando. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor trouxe a cada um de nós